Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Então, dando continuidade ao que a gente estudou na nossa aula passada, hoje a gente vai fazer algumas atividades. Na aula passada a gente viu o que é o texto dramático, ou seja, o que é esse gênero dramático. Ele surge lá na Grécia Antiga, em forma de teatro, e o texto dramático, ele não tem só a ver com o drama da vida, mas ele tem muito a ver também com a interpretação desse conflito na qual ele vai ser interpretado. Então ele é organizado também por meio de diálogos ou monólogos. Nem todo texto dramático ele vai vir com diálogo entre os personagens. Então, às vezes, ele é formado apenas por monólogo, apenas aquela encenação sozinha daquele texto dramático. A gente viu que ele é separado por atos e cenas, pelas rubricas, que são escritos com letras diferentes para mostrar essa entrada e saída de personagens. Então, a principal característica do gênero teatro, como a gente viu, é esse diálogo entre os personagens, essa fala, essa interpretação entre os atores. Então, lá na página 101 do livro de vocês, na tarefa 10, a gente vai ver uma peça teatral. Você deve preparar a tarefa considerando uma peça teatral a que assistiu. Se nunca foi ao teatro, pode assistir a alguma pela internet ou escolher uma representação transmitida pela televisão que se assemelha a uma peça teatral. Tem enredo, personagens e duração menor do que a de uma novela. Então, aqui você vai, caso você nunca tenha assistido, nunca tenha ido ao teatro, você vai pesquisar uma peça teatral na internet e, de acordo com a sua peça, você vai colocar o título dessa peça que você assistiu e o nome do autor dela. Lá no outro ponto você vai colocar o enredo da peça. O enredo é o quê? É um breve resumo da peça teatral. E no outro ponto você vai colocar os personagens e o cenário da peça teatral. No outro você vai colocar o número de atos, a duração total da peça e sua apreciação. Gostou ou não gostou? E por quê? Então você vai preencher essa tarefa 10, na qual você vai pesquisar uma peça teatral na internet e você vai descrever aqui nessa página 101. Então, lá na página 53 do livro de vocês, também nós temos uma proposta de redação. Adaptação de conto para o teatro. Na aula passada a gente estudou o que é um conto, como ele é formado, e agora você vai transformar o conto para o teatro. Então, em casa, você deve escolher um conto para transformá-lo em um texto dramático. Também você vai fazer uma pesquisa, vai pesquisar qualquer conto e a partir dele você vai transformá-lo para uma peça teatral. Então, aqui você vai planejar primeiro, vai escrever as características principais das personagens do seu conto, na qual vai ser essa sua peça teatral. Você vai indicar o tempo e espaço, ou seja, em que época vai acontecer. E o espaço, então na 3.3 você vai dividir a peça em atos. Se for desenvolvê-la em mais de um, você vai indicar o início e o final de cada cena. Divida a peça em cenas, indicando a ação principal de cada uma delas. Na 1.5 você vai descrever os cenários. E por último você vai redigir o texto, lembrando-se das rubricas, ou seja, lista de personagens, cenários, indicações de tempo, marcações de movimento e expressões. Então, eu vou deixar um pequeno exemplo de como é que você vai fazer essa adaptação desse conto para a peça teatral. E por último, nossa proposta é vocês vão fazer um monólogo de um dos textos famosos de William Shakespeare, que é Ser ou Não Ser, eis a questão. Então, eu vou dividi-los e vou mandar para cada um as suas falas, na qual vocês vão gravar um vídeo e vão me mandar
para me montar um, tá certo? Então eu vou escrever as falas de cada um de vocês e vou mandar para vocês, na qual vocês vão interpretar esse monólogo de Hamlet, William Shakespeare. Ser ou não ser? Eis a questão, tá certo? Então espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, dessa proposta que foi lançado para vocês hoje. Então até a nossa próxima aula. Tchau!